Vamos para mais uma equação diferencial homogênea. É homogênea, ó, lembrar. Aqui o grau é 2, aqui o grau é 2, aqui 1 mais 1 é 2. E ela não é exata. Não é variável separável, ela é só homogênea. E como tal, tem que ser resolvida como homogênea. O que é que eu preciso para resolver como homogênea? Bom, eu primeiro, na verdade, vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui eu vou tirar esse quociente. Posso substituir do jeito que está aqui? Pode, mas eu prefiro ainda deixar fora do quociente. Então, aqui vai ficar 2xy que multiplica dy, que vai ficar em função de dy, né? Igual tudo isso aqui em função de dx. Mas eu vou separar, vai ficar x ao quadrado dx, perfeito? X ao quadrado dx, mais 3y ao quadrado dy, ok? Ou melhor, dx. E aí, eu vou ter que aplicar o método. Qual é o método? Era o método da substituição. Lembre-se disso, né? Da mudança de variável. Então, eu vou chamar o y de vx. Então, eu vou trocar, fazer a mudança de variável. E já sabendo que depois eu tenho que voltar para x e y, quer dizer, o x vai continuar, o y eu tenho que voltar. E aí eu isolo v, vai ficar quem? Y sobre x, que é a nossa razão. Tá lá na definição. E além disso, eu preciso derivar a minha função y, essa daqui da mudança de variável. Portanto, vai ficar x dv, que é um produto, não é isso? Mais, né, v dx, ok? A ordem aqui não importa. Então, nós precisamos de aplicar isso aqui, é o nosso método para resolver a equação diferencial homogênea. Então, nós vamos dar conta disso. Então, vou lá, né, onde tiver y e dy, eu vou substituir por esses caras aqui. Eu tenho ali 2xy, mas quem é o y? O y é vx. 2xy e o y é vx, ó. O y é vx, mudança de variável. Vezes dy. E o dy, olha aqui, isso é o nosso dy. Perfeito? Que vai ser x dv mais v dx. Mais v dx. Certo? Isso vai ser igual. Isso é igual. X ao quadrado não substitui, fica x ao quadrado dx. E fica 3 vezes o valor de y ao quadrado, e y ao quadrado é vx. Então, vai ficar 3 vezes v ao quadrado x ao quadrado dx. Perfeito? Vai ficar exatamente desta maneira aqui. Aí a gente tem aqui, olha, para eu não fazer mais uma vez, aqui vamos lembrar que esses dois aqui vai ficar x quadrado, concorda? Então, eu vou ter 2 que multiplica isso aqui, que vai dar 2. Esse x quadrado, que é resultado desses dois, né? Com x vai ficar x ao cubo. O v não tem aqui, continua v, dv. Perfeito? Opa, saiu um pouco distante. Tudo bem. Tá? A era, põe mais junto aí, vai era, senão eu vou me atrapalhar depois para escrever tudo isso, é melhor colocar junto. Então, é verdade, você está certíssimo. Então, isso aqui vai ficar dv. Mas, olha aqui, a distributiva novamente. O aqui 2 continua. Aqui não tem x, então vai ficar somente o x quadrado. Aqui tem o v, aqui tem o v. Vezes v, v vezes v, v ao quadrado. E isso é dx. Vai ser igual, aqui é x quadrado, continua x quadrado dx, não dá para fazer nada, mais o 3v ao quadrado x ao quadrado dx. Ok? Então, aqui eu substituí, né, na expressão, aqui eu fiz a distributiva, trabalho algébrico. Agora, vamos lembrar, o que tem com v vai ficar desse lado, perfeito? Então, eu vou, isso aqui que está com v, dv,
Isso está com dv, vai ficar desse lado. Então, eu vou copiar aqui ainda, ó. 2x ao cubo v dv. Do outro lado, eu vou deixar tudo que tem dx. E tudo aqui tem dx. Só que eu não vou poder cancelar nada desse, né? Por enquanto, nada. Ó, esse cara aqui, ele é semelhante a esse. Então, vou somar os termos semelhantes. Só que ele vai passar negativo, não vai? Não vai passar esse 2 negativo? Isso aqui repete. Então, deste lado aqui vai ficar o x² dx. E isso aqui vai subtrair esse 2. Então, vai ficar o quê? V ao quadrado, x ao quadrado, dx. Concorda? Então, deixa eu só mudar de cor e tentar trabalhar. Ó, isto daqui, ele é semelhante, nós vamos poder trabalhar com esse daqui, ó, porque eles são semelhantes. Ali vale quem? Aqui vale 2, x² v ao quadrado dx, e aqui é 3, x² v ao quadrado, a ordem não importa, dx. Então, eu vou pegar isso aqui e vai subtrair este. Então, vai ficar 1 ainda, 1x² v ao quadrado, tá certo? Vai ficar esta expressão aqui, ó. Ok? Tá certo? E aí eu preciso começar a isolar isso aqui. Neste primeiro membro, não tenho nada para fazer, continua 2x ao cubo v dv. Não dá para fazer nada por enquanto. Agora, aqui, todo mundo está dx. Então, eu vou colocar aqui, olha que aparece, o x² aparece nos dois. Então, eu vou deixar aqui, ó, o x ao quadrado. Aqui, isso aqui dividido por x² vai dar 1, mais isso aqui dividido por x² vai ficar v ao quadrado, mas tudo isso o quê? Tudo isso dx, concorda? Colocamos o x² dx em evidência. Coloquei o dx deste lado aqui. Perfeito? Isso aqui dá um pouco mais de trabalho. Vamos usar 2 slides para isso, para você aprender. Essa é longa, mas vale a pena que o professor pede uma dessa longa assim para você trabalhar, para você errar aqui, né? Em algum lugar. Não é que você não saiba fazer, tomar cuidado aqui com algumas passagens. E aí nós vamos para o outro lado. Vou continuar aqui com o nosso azul. Vou continuar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a isolar o que tem dv com v na história. Então, este cara aqui, eu vou copiar deste lado. Continua. Só que isso aqui não está com v. Tudo isso aqui, ó, é uma soma, está com v. Então, vai ficar assim, ó. Aliás, esse 2 aqui, perdão, esse 2 eu vou deixar aqui, quer ver? Ó? Já enxerguei que eu tenho que derivar e ficar 2 vezes, tá? Deixa o 2 ali na parada, senão você tem que voltar. Então, é o seguinte, esse cara aqui eu vou descer aqui para ficar na história com o nosso v dv, com essa história aqui, ok? Que aqui é v ao quadrado, tá ok? Deste lado aqui ficou o x² dx, ficou x² dx. Só que este x ao cubo eu vou, né, descer ele dividindo. Então, ele vai ficar x ao cubo aqui. Ou tudo, ou só o x aqui. Entendeu? Essa partezinha aqui eu desci dividindo. Vou deixar o 2 aqui, porque eu já vi que aqui tem v ao quadrado, eu vou derivar, vai ficar 2 vezes, já simplifica. Mas, e se eu joguei o 2 para cá? Pode ser? Pode. Mas facilita mais deixando ele aqui. Mas se você fizer isso, você vai chegar no mesmo resultado. Perfeito? Ok? Neste lado aqui, ó, não dá ainda para integrar, quer dizer, dá para integrar, mas eu tenho que mexer aqui, eu vou copiar mais uma vez. Então, isso aqui vai ficar 2v dv sobre tudo isso, só o 2v, 1 mais v ao quadrado, portanto, já está separado aqui, está tudo bem. E aqui não, a gente ainda vai fazer uma simplificação, vou colocar cores diferentes aqui. Ó. Eu tenho x² que vai simplificar com x daqui, com x ao cubo, vai ficar x elevado a 1 e tudo isso aqui em cima é 1. Então, neste caso aqui, vai ficar 1 sobre x². Você está reparando que nas homogêneas isso aqui sempre acontece, né? O negativo ou positivo vai ficar aqui. Sempre alguma coisa sobre x, que vai dar ln. Bom, agora está tudo certo para fazer o que era? Integrar. Integrar os dois membros. Perfeito?
Agora nós estamos neste processo de integrar os dois membros. Que deste lado aqui da igualdade, que beleza, né? Olha que maravilha. Aqui a gente já sabe o que é que vai acontecer. Isso aqui vai dar ln do módulo de x mais constante, lembra? A gente soma a constante. E deste lado eu vou precisar da substituição. Eu enxerguei a substituição aqui, por isso que eu deixei o 2v, porque aqui ó, eu vou chamar alguém de u, lembra dessa história, chamar de u? Eu faço por macete, mas eu não vou fazer tão direto aqui, né, como eu gostaria, tá certo? Mas eu vou fazer uma parte só direto, ó. Esse cara aqui eu vou copiar e vou chamar aqui embaixo de u. Ou seja, lembra dessa história do u, dv? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso u vai ser o 1 mais v ao quadrado, tá bom? Só para você lembrar o que eu estou fazendo. Esse vai ser o nosso u. Mas eu não vou usar todo o processo, eu vou usar aqui uma coisa macete, pelo menos uma parte. Eu não vou fazer, né, completo no macete, para não fazer direto, mas eu vou fazer aqui o macete nessa história aqui, ó, nessa questão aqui. Perfeito? É aqui que eu estou trabalhando. Então, eu vou chamar esse cara de u, só que quem é isso aí? Lembra do dv, né? E assim por diante? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como isso aqui é o nosso u, a integral disso vai ser 1 sobre a derivada desse cara aqui que nós chamamos de u, que é isso que a gente faz, não é isso? Tudo isso du. Por que eu vou deixar du? Já chamei du aqui. Então, esse cara aqui que nós chamamos de u, né, eu vou derivar ele, vai ficar 1 sobre, que é a ideia da integral, que é 1 sobre, mas aqui eu já estou fazendo por substituição, 1 sobre a derivada, que é isso que vai ficar naquele u du dv, lembra disso? Exatamente isso é que a gente fez aqui. E aí, o que acontece? Ó, por isso que eu deixei o 2v, deixei aqui o 2, quer dizer, o 2v aqui embaixo é a derivada disso aqui, né? Que eu já fiz usando o macete, você pode fazer isso. Então, o que sobrou disso aqui, olha, eu vou fazer mais uma aqui, vai ficar 1 sobre u, que a gente vai integrar, porque nós não integramos ainda. Deste lado já foi integrada, perfeito? Já foi integrado, isso aqui já está pronto. Agora, nós precisamos dar conta disso aqui. Então, lembre-se, eu tenho aqui 1 sobre u e nós vamos integrar isso aqui, tá certo? Que eu já poderia fazer direto se eu quisesse, já sei que isso aqui vai dar ln de u, poderia. Então, vamos aqui para o nosso próximo passo, que vai ser, lembre-se do que eu tenho? Tenho, vamos lá. E aí, nós vamos continuar o processo aqui. Lembra que tem integral de 1 sobre u du, que vai ficar o quê? ln de u. Perfeito? ln de u, certo? Isso vai ser igual, já está do outro lado, lembra? ln de x mais constante. Mas quem é o nosso u? Lembra do nosso u, que nós chamamos de u? O nosso u lá foi quem? O u, quer dizer, 1 mais v ao quadrado. Eu tenho que voltar para isso, para depois ainda voltar para o nosso y e x. Então, nesse lugar de u, vai ser o nosso ln de quem? ln de u, que é o nosso u mais v ao quadrado. Esse deu mais longo, né? Igual a lnx mais a constante. Ok? Mas na equação lá não tem v não. Não tem v, mas por isso que a gente tem que fazer o quê? Olha lá, lembra que eu isolei o v, que fica quem? Y sobre x. Perfeito? Lembra disso? Então, a gente tem que voltar para isso. Vai ficar ln de 1 mais v. Quem é o v? Isso aqui. Então, vai ficar y ao quadrado sobre x quadrado módulo igual a ln de x mais c, que é a nossa constante. Aqui dentro, eu vou fazer uma coisa, porque eu vou precisar para
facilitar, tirar um mínimo aqui. Quem é o mínimo aqui? Opa, aqui é x², tá? Quem é o mínimo aqui? É x². Então, isso aqui vai ficar x² mais y ao quadrado sobre quem? Sobre x². Lembra? Tirei bem o sempre, então continua aqui o x². E isso vai ser igual a lnx mais constante. E aqui vai entrar a propriedade de logaritmo. Lembra da propriedade? Eu tenho aqui, ó, ln de tudo isso aqui, que é x² mais y ao quadrado sobre x², porque a gente tirou o mínimo aqui, lembra dessa história? Esse cara passa para cá, menos lnx mais constante. Opa, eu passei só o ln, né? Então, se eu passei só o ln, isso aqui vai ficar igual a constante, perfeito? Porque eu vou juntar esses ln's, tá? Fatalmente, nas provas, nos testes, isso vai ocorrer, ok? E nesse caso aqui, eu tenho aquela propriedade. Qual é a propriedade? Quem é essa propriedade que você está falando aqui? Ó, lembra? Eu tenho ln de A vezes, ou melhor, de A sobre B, perfeito? Ln de A sobre B, de um quociente, isso vai ficar o quê? Ln de A menos ln de B, que é o nosso quociente. Então, se eu tenho ln de A menos ln de B, eu tenho ln de A sobre B. Eu tenho isso aqui, ó. Então, essa partezinha aqui, isso aqui tudo vai ficar ln. Eu vou tirar do módulo agora, porque que eu vou fazer um tratamento aqui, tá bom? Então, olha, vou deixar parênteses. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre esse x que está aqui, que é ao quadrado, mas aplicando a regra, aplicando a propriedade, tudo isso aqui sobre quem? Tudo isso aqui sobre x. Perfeito? E isso é igual a C. Nossa, deu trabalho esse. Sim, esse é daquele tipo que o professor vai gostar de pedir na tua prova, né? Trabalha aí que ele vai gostar de pedir na tua prova. Eu pediria. Já pedi? Já pedi. Tá ok? Então vamos lá. Continuando, resolvendo. Nós não acabamos ainda, né, Não acabamos ainda. O que eu posso fazer ainda aqui para eu continuar? Dá para eu isolar o y, dá trabalho aqui. Então, lembra que isso aqui é um quociente. Então, vamos lá. Vou resolver aqui, ó. Isso aqui ainda aqui vai ficar o quê? ln, e olha o que acontece aqui, ó. Vamos facilitar aqui para depois, né, quer dizer, trabalhar para ficar mais fácil. Eu não tenho divisão de fração por fração? Essa é uma fração, lembra que é o que eu tinha, sobre x. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre quem? Se eu for multiplicar pelo inverso aqui, vai ficar x ao cubo. Perfeito? Vai ficar x ao cubo. E tudo isso aqui igual a c. E aonde você quer chegar, Eu quero chegar aqui, tem a relação ln, lembra da relação ln, tudo isso? Esqueceu? Vamos lembrar, né? A gente lembra, está aqui para isso mesmo. Qual é a relação entre... Vou copiar aqui, tá? Para não ocupar espaço, dá para fazer. Qual é a relação? Ó, log de alguém na base E é ln desse alguém. Esta é a relação de logaritmo e logaritmo neperiano natural. É um log de A na base E, que é o ln de A. Então, isso aqui é log de quem? Disso na base E. Ué, se é na base E, a gente resolve com um logaritmo. É isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso A e o E, não vou transformar em log, porque já está aqui a propriedade. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Não vou colocar mais no parênteses, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao cubo igual a quem? Igual a e elevado a c, que é a nossa base e, que nós levamos igual a quem? Ó, como é que resolve?
base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. O logaritmando aqui é tudo isso. Perfeito? Certo? Além disso, esse elevado a c, eu já posso dar um tratamento para ele, até devo chamar isso aqui de uma letrinha só, né? Não vamos colocar a chave não, senão confunde aí, vai ficar sistema, parece, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim, ó. Isso daqui nós vamos chamar de k, perfeito? Então, eu vou fazer isto e já vou multiplicar por x ao cubo. Então, eu vou ter assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado e tudo isso aqui que vai ser k vai multiplicar por 3. Então, vai ficar kx a terceira. Perfeito? Isso aqui é k, porque é uma constante. Multiplicado aqui cruz, ficou desta maneira. Aí eu tenho y ao quadrado vai ser igual. Esse cara está desse lado aqui, continua, kx ao cubo. E esse x quadrado passa para cá, menos x quadrado. Perfeito? Certo? Eu tenho y ao quadrado. Não pode pôr na raiz? Vamos fazer o seguinte. Quem é comum essas duas parcelas? O x quadrado. Então, eu vou colocar o x quadrado em evidência. Aí vai ter aqui k vezes x. Por quê? Porque x ao cubo por x quadrado menos 1. Perfeito? Agora sim. Dá para a gente tirar a raiz. Tirar assim, né? Por enquanto. Isso aqui vai dar raiz de quem? De x quadrado. Raiz quadrada, né? De x quadrado, que multiplica kx menos 1, no parêntese. E, finalmente, a gente vai ter a resposta que vai ser essa daqui, ó. Aqui é produto, eu extraio a raiz de x quadrado é x, e quem vai ficar na raiz são esses carinhas aqui, que é o kx menos 1. Olha que maravilha de solução. Passo a passo, quase não pulei nenhum passo, eu fiz passo a passo todo o exercício para você não ter dúvida de onde saímos e de onde chegamos. Tá certo? Início, meio e fim. Passo a passo. Claro que quando você aprende, você vai lá, né? E resolve algumas coisas direto. Os alunos odiavam essa questão. Nossa, muitos não entendiam como é que... Mas era uma questão de matemática básica. Então é bom, é importante essa matemática básica, tá ok? Então, sucesso!